Ela é fisioterapeuta pélvica, ela é sexóloga, ela tem 5 pós-graduações, ela vai falar mais sobre essas pós-graduações dela. Ela fez acupuntura, atualmente ela está estudando ginecologia natural. Thalita Soares. Na verdade, quando a gente fala de dor na relação sexual, existe realmente os 2 fatores. O físico, que às vezes é uma alteração da postura, um excesso de contração dos músculos do assoalho pélvico, pode estar associado a alguma patologia como endometriose, miomas, mas quando ele vem associado com traumas, às vezes esse quadro se torna pior. E aí que entra o tratamento não só da fisioterapia pélvica, né, que trabalha muito a parte física, mas a sexologia, que é uma das minhas especializações também, que a gente trabalha com as questões emocionais. A maioria dos traumas que nós temos, eles vêm justamente da infância. Por isso que nós vamos falar sobre a interferência do trauma de infância na sexualidade feminina. É um tema que é polêmico, mas que é necessário que a gente trate, e é justamente por isso que nós vamos falar desse assunto hoje. Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio, ao nosso podcast Divã Feminino. Esse aqui é um espaço para nós mulheres, nós pensarmos sobre vários assuntos, dentre eles maternidade, relacionamentos, vamos falar também sobre carreira, sobre profissão, transição de carreira, todos os conteúdos voltados para o universo feminino. Nós vamos falar aqui nesse podcast. A intenção desse podcast é levar o nosso nível de consciência sobre esses assuntos que fazem parte do universo feminino. Hoje eu tenho aqui uma convidada maravilhosa que eu amo, minha amiga, e uma profissional de mão cheia, que ela veio aqui contribuir com o nosso tema de hoje. É Thalita Soares, a mulher, ela é demais. Eu sou suspeita para falar dela, porque eu sou apaixonada por ela, justamente porque ela é uma mulher que venceu, né, várias dificuldades, vários obstáculos, mas ela não desistiu, não parou no meio do caminho, e na verdade ela está sempre se aperfeiçoando, sempre estudando. É uma mente brilhante e ela vai contribuir muito com a gente aqui nesse encontro de hoje. O tema do nosso podcast de hoje, ele talvez não, com certeza vai mexer com as nossas emoções, mas o intuito não é somente mexer com as nossas emoções, é para que a gente também possa ser curada. Thalita, seja bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui junto comigo nesse primeiro episódio do nosso Divã Feminino. Eu tenho certeza que vai ser maior sucesso e vai ajudar muitas mulheres. Eu que agradeço o convite. É recíproco, gente, porque também sou fãzona dessa mulher. Geis é incrível, estudiosa, tá sempre falando de sentimentos, de emoções, compreendendo o universo feminino. E já fizemos outros trabalhos juntos e tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Pode deixar que vamos arrasar nesse seu primeiro podcast. Maravilha. Vale lembrar também, minha gente, que eu sou psicanalista, né? A minha dedicação é trabalhar com mulheres, porque eu entendo do poder que nós mulheres nós temos e infelizmente, o quanto as demandas emocionais que ainda não foram ressignificadas nas nossas vidas atrapalha e muito a gente avançar para onde a gente deseja ir. Então, como eu estava falando, infelizmente, eu fiz até uma pesquisa aqui, eu busquei alguns dados. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles fizeram um levantamento para saber quantas crianças e adolescentes, mais ou menos no Brasil, elas são abusadas. E a média, por dia, é de 150 crianças e adolescentes que sofrem abuso. E no total, de janeiro até março, nós tivemos 13.462 ocorrências que foram registradas. Na verdade, é que foram registradas, porque normalmente esses dados eles são subnotificados. Ou seja, acontecem muito mais situações, muito mais casos de abuso infantil, mas infelizmente, por algumas questões que a gente sabe que normalmente essas situações de abuso acontecem com pessoas que são próximas, né? Parentes, é o pai, é o avô, é o tio, é um amigo, enfim. Mas é daí que vem os problemas e os traumas que as mulheres elas carregam até a idade adulta. Então, a gente percebe que o tema ele é polêmico, ele é sério, mas ele é mais real do que a gente imagina. E é justamente por isso que nós vamos falar sobre essa interferência do trauma de infância na sexualidade. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para Thalita é porque, na verdade, existem muitas mulheres que são casadas e que ainda na vida adulta, né, nesse casamento, ela ainda sofre dores na relação
E muitas vezes vem justamente desse trauma de infância, né? Desse abuso infantil, falta de libido ou dificuldade de chegar até ao orgasmo feminino. E ela acha que, na verdade, esse problema é anatômico, né? Do corpo, ou porque ela também não ama esse parceiro. Mas como é que a gente pode ajudar essa mulher? Como é que esse trauma que ela traz dessa infância e se instala no corpo dela, no corpo físico dela, e como é que essa mulher pode, digamos assim, sair, né, dessa situação que, infelizmente, a gente sabe que também não é só físico, né? Existe uma questão emocional aí muito forte, mas a gente vai falar um pouco desses dois caminhos, né? Da questão do físico e também do emocional. Bem, na verdade, quando a gente fala de dor na relação sexual, existe realmente os dois fatores. O físico, que às vezes é uma alteração da postura, um excesso de contração dos músculos do assoalho pélvico, pode estar associado a alguma patologia como endometriose, miomas, e enfim. Mas quando ele vem associado com traumas, às vezes esse quadro se torna pior. E aí que entra o tratamento não só da fisioterapia pélvica, né, que trabalha muito a parte física, mas a sexologia, que é uma das minhas especializações também, que a gente trabalha com as questões emocionais. E sim, traumas podem acontecer de diversas formas. Não só por questões de abuso ou estupro, que existe uma diferença também. Muita gente às vezes não sabe disso, mas acho que é bacana a gente comentar. O abuso é o excesso, tipo, de passar a mão, dar beijinho às vezes no canto da boca da criança, pegar no órgão genital, ficar alisando essa criança, colocar essa criança para te alisar, para fazer alguma coisa com você adulto sem ter nenhum tipo de penetração. Quando tem penetração, não importa se é dedo, objeto, língua ou até mesmo órgão sexual, a gente considera que é um estupro. E sim, os traumas eles vão ficar. Não tem como esses traumas não ficarem. E mesmo que a gente está falando aí, no caso, você me relatou, né, uma mulher casada. Sim. Quando a gente fala de uma mulher casada, às vezes a gente acha que esses traumas é só da infância. Eu vou falar um caso que eu atendi, na época ela tinha 58 anos, porque isso já faz uns 10 anos. Ela me relatou chorando no meu consultório, e ela tinha perda urinária, ela tinha um assoalho pélvico bem tenso, ela era viúva e nunca mais ela quis se relacionar, porque ela ficou viúva com 42 anos, e ela falou que nesse período ela não quis mais se relacionar com homem nenhum. Ele tinha sido o primeiro marido dela, primeiro casamento. E ela falou que tinha pavor de homem. E ela não explicava o porquê. Ela falava que se sentia um lixo, que ela sentia dor, que ela sentia ardência, e ela observou que foi nesse período que a incontinência dela começou a acontecer. Porém, ela só resolveu procurar tratamento com 58 anos, ou seja, mais de 10 anos depois. Foi que ela procurou tratamento. E ela falou que isso foi desde novinha, porque ela casou super nova. Ela falou que casou, acho que ela tinha 16 para 17 anos quando ela casou com esse homem. E para você ver como tudo isso interfere na qualidade de vida sexual dessa mulher. Então, o trauma pode vir, sim, de uma infância, e às vezes é mais complicado, mas também pode vir de uma vida adulta e gerar bloqueios. E é que nem eu falo, sexo não é doloroso, né? Sexo é prazeroso, tem que ter prazer. Sim, e deve ser assim, né? Na verdade, como ela casou muito cedo, né? Ela casou muito cedo, com 16 anos, então, infelizmente... Ela casou cedo, foi mãe cedo, então fica aquela coisa, né? Ah, mas se eu contar, tem a família, vão me julgar. Eu não trabalho, que no caso dela, ela não trabalhava, então ela dependia do esposo. Tinha os filhos, tipo assim, como é que eu vou contar isso para os meus filhos? Como é que eu vou sair de um casamento e falar que é por causa da bebida? Então, tinha todo um complexo ali, né? Toda uma causa que envolvia e que travou o corpo dela e que gerou consequências, não só no presente, mas no futuro também, né? Sim. E aí, dentro desse contexto, é interessante até a gente falar, porque normalmente, por exemplo, esse caso específico, mas é um recorte. É mais comum do que a gente imagina, infelizmente. E principalmente, eu acredito que está acontecendo alguns movimentos que está mudando, principalmente a mentalidade das mulheres. Mas, normalmente, quando essa mulher que tem 56 anos, né? 58 anos. Que casou com 16. Esse público, essas mulheres nessa faixa etária, elas vêm de uma realidade em que os seus avós, os seus pais, também passaram por situações semelhantes à que elas vivenciaram, e elas sempre escutaram: casamento é assim mesmo, homem é assim mesmo. Na verdade,
afirmando um comportamento que a gente sabe que não é o ideal, que não é adequado para os relacionamentos. Então é por isso que fica difícil uma mulher sair de uma relação igual a dessa senhora de 58 anos, justamente porque elas acreditam que casamento é assim mesmo. Até mesmo porque ela não vivenciou nada diferente disso. Por mais que ela esteja ali e ela veja como... ela perceba que é ruim, ela acredita que é aquilo que não vai mudar. E talvez ela não experimentou nenhuma demanda efetiva de relacionamento, até mesmo porque ela casou com 16 anos. Mas é bem provável que ela tenha experimentado em que sentido? Visto os seus pais ou os seus responsáveis com um tipo de relacionamento bem semelhante ao que ela vivenciou. E é o que acontece também, por exemplo, com talvez algumas mulheres que estão nos ouvindo, que irá nos ouvir, é que elas tenham ouvido, né, comportamentos semelhantes e elas trazem essa informação para o relacionamento delas acreditando que é uma verdade. E aí eu quero te dizer que não é verdade. Casamento, relacionamento é para ser um lugar prazeroso, é para ser um lugar em que os dois ali estão desfrutando desse momento. Amizade, companheirismo. Muita conversa, muita amizade, porque é justamente esse lugar em que é o lugar de maior intimidade. Tem que ter respeito. Com Primeira certeza. coisa, tem que ter respeito um pelo corpo do outro. Sim. Então você não tem que ter respeito só na frente de outras pessoas, mas você tem que ter respeito também no seu momento de intimidade. Eu tive um outro caso recente de uma mulher de 30 e poucos anos, ou seja, jovem, em pleno 2026, passando por uma situação dessa, e ela fala que faz sexo por obrigação. A mulher também às vezes não está preparado. É mãe, cansada, trabalha, faz academia, faz tudo. E, na verdade, até os homens mesmo, não é normal você querer relação sexual todos os dias. Às vezes, no começo de um relacionamento, você pode querer ter. Mas chega uma hora que você não vai ter isso todo dia. E olha o que ela me relatou. Que ela já até pensou em se divorciar, apesar dela amar muito ele. Aí eu falei pra ela se respeitar, até que ponto isso poderia ser pra ela. Ela me procurou, porque ela começou a ter disfunções pélvicas, começou a ter pontos dolorosos, começou a ter pontos de tensão, ela não sente libido. São pontos complicados